Mais uma vez, ouvimos o discurso de perseguição vindo de um ex-presidente investigado por graves acusações. Esse tipo de retórica não é novidade, mas ganha força em momentos de tensão política, quando a verdade precisa ser ainda mais clara para a sociedade. Em 2025, é surpreendente que ainda se tente pintar como vítima quem enfrenta consequências claras e documentadas de seus atos. A tentativa de inverter papéis, colocando o investigado como alvo injusto, serve apenas para confundir a opinião pública e desviar o foco do que realmente importa: a responsabilização. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação de Bolsonaro e outros por tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e uso ilícito da máquina pública. São acusações sérias, baseadas em investigações detalhadas e provas reunidas ao longo de meses. Em vez de se defender com fatos, Bolsonaro recorre à velha tática de descredibilizar as instituições e se colocar como mártir. Essa estratégia, infelizmente, encontra eco em parte da população, alimentando divisões e desconfiança. Não podemos aceitar essa manipulação. É fundamental reconhecer quando argumentos são usados apenas para proteger interesses pessoais e enfraquecer a democracia. A verdade precisa prevalecer e as instituições devem funcionar para todos, inclusive ex-presidentes. Só assim garantimos justiça e respeito às leis, sem exceções ou privilégios. Este vídeo é um convite para desmontar, de forma direta, a narrativa de perseguição. Vamos olhar para os fatos, sem filtros, e buscar o entendimento real do que está em jogo. Vamos analisar as táticas, questionar interesses e entender o risco desse discurso para a democracia. Só assim poderemos fortalecer nossas instituições e proteger o Estado de Direito. O ponto central não é se Bolsonaro está sendo perseguido, mas se está sendo responsabilizado. A diferença entre justiça e perseguição está na transparência e no respeito ao devido processo legal. Quando um ex-chefe de Estado é acusado de atentar contra a democracia, investigar não é perseguição, é obrigação. Só assim podemos garantir que ninguém está acima da lei e que a democracia permanece protegida para todos. Vamos aos fatos. Para entender o que realmente aconteceu, é preciso olhar além das versões simplificadas e analisar as provas reunidas ao longo de meses de investigação. A PGR, após meses de investigação minuciosa, reuniu provas robustas e detalhadas, que não deixam dúvidas sobre a gravidade dos acontecimentos. Bolsonaro teria agido de forma deliberada para incitar insurreição e desestabilizar o Estado Democrático de Direito, colocando em risco as instituições do país. A acusação aponta o ex-presidente como líder de uma trama articulada para se manter no poder à força, ignorando o resultado legítimo das eleições e a vontade popular. As evidências reunidas incluem mensagens trocadas entre aliados, vídeos comprometedores, delações premiadas e uma série de documentos oficiais. O vídeo da reunião ministerial de julho de 2022 mostra ministros discutindo abertamente estratégias para desacreditar o processo eleitoral. Lives atacando as urnas eletrônicas, reuniões com embaixadores para espalhar desinformação internacionalmente e criar dúvidas sobre a lisura das eleições brasileiras, tudo parte de um plano orquestrado. Segundo a PGR, a defesa alega farsa, tentando desqualificar as provas apresentadas. Mas a investigação começou sob o próprio governo Bolsonaro, com supervisão do STF e acompanhamento rigoroso das instituições. O chefe da PGR foi indicado por ele mesmo, reforçando a legitimidade do processo investigativo. Chamar isso de perseguição ignora a legalidade, a transparência e o rigor do processo conduzido pelas autoridades. Transformar réus em vítimas é uma tentativa desesperada de inverter a realidade e confundir a opinião pública diante de fatos tão claros. Por que insistir tanto no papel de vítima? A estratégia da vitimização é política.
mobiliza apoiadores, cria um inimigo comum e tenta blindar Bolsonaro das consequências legais. Essa narrativa transforma uma investigação legítima em batalha épica, onde fatos perdem espaço para a fé cega no líder. Políticos e influenciadores se beneficiam, mantendo a relevância e o engajamento. A tática é inverter a lógica, atacar quem acusa, desviar o foco, criar falsas simetrias. O perigo é corroer a confiança nas instituições e plantar a dúvida sobre a justiça. A pergunta não é se há perseguição, mas a quem interessa que acreditemos nisso. As provas são concretas. A PF encontrou uma minuta de decreto golpista na casa do ex-ministro Anderson Torres, prevendo anular o resultado das eleições. Delações, como a de Mauro Cid, detalham reuniões onde o plano foi discutido com Bolsonaro e militares. Mensagens e áudios mostram o planejamento para manter Bolsonaro no poder, monitorando autoridades e articulando convulsão social. A tecnologia registra os rastros digitais desses planos. Bolsonaro pede que ignoremos provas robustas e acreditemos apenas em sua palavra. A acusação da PGR é resultado de uma investigação complexa, não de perseguição. A verdade revelada é a de um plano para rasgar a Constituição. Um dos pontos mais graves deste processo foi o uso do Estado para executar a trama golpista, colocando toda a estrutura pública a serviço de interesses particulares e antidemocráticos. Não se tratou de uma conspiração de bastidores, mas sim do uso aberto e sistemático da máquina pública, envolvendo recursos do governo, acesso a informações privilegiadas e a mobilização de servidores para atacar a democracia e enfraquecer as instituições. Um exemplo marcante foi a reunião com embaixadores, transmitida pela TV Brasil e realizada no Palácio da Alvorada, onde foram espalhadas mentiras e desinformação sobre o sistema eleitoral brasileiro, colocando em dúvida a lisura das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral considerou esse episódio como abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação públicos, ferindo princípios básicos da democracia. A investigação revelou ainda o uso da ABIN para monitorar ilegalmente adversários políticos, transformando a agência de inteligência em uma espécie de polícia política, o que representa grave ameaça ao Estado de Direito. Quando a máquina pública é desviada de sua função, todos pagam o preço. Recursos, tempo e servidores são usados para fins autoritários, prejudicando a sociedade e corroendo a confiança nas instituições. Prestar contas desse desvio é fundamental para restaurar a integridade do serviço público e garantir que o Estado volte a servir a democracia e o interesse coletivo. A estratégia de Bolsonaro de se dizer perseguido é um ataque perigoso à democracia. Mentiras repetidas por figuras de autoridade criam realidades paralelas e polarização tóxica. O maior risco é deslegitimar as instituições. Se o judiciário é visto como político, por que obedecer suas decisões? Isso abre caminho para o caos e para salvadores da pátria. A desinformação institucionalizada destrói a confiança social e alimenta o ódio. No limite, justifica a violência, como vimos em 8 de janeiro de 2023. Permitir a propagação dessa mentira é flertar com a repetição da tragédia. O que fazer diante disso? Buscar a verdade é nossa arma mais poderosa. Questione, investigue, busque fontes confiáveis e documentos oficiais. Não dependa de intermediários com interesses próprios. Combata a desinformação. Não compartilhe mensagens duvidosas. Desminta. Apresente fatos. Cada fake news barrada é uma vitória para a democracia. Valorize e defenda as instituições democráticas, mesmo com suas falhas. Critique para fortalecer, não para destruir. O autoritarismo não permite críticas. A democracia, sim. Seja um agente da verdade. O futuro do Brasil depende da nossa capacidade de separar fatos de ficção. Haja.